Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, Marcos, capítulo 8, versículo 34. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para ressarcir ou realizar, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo enquistante e tomar a nossa cruz. Emmanuel. Bom, mais um dia desse nosso projeto. Hoje a gente vai, como texto base, um texto desse livro, Palavras de Vida Eterna, capítulo 74. Nossa cruz. Essa mesma cruz que a gente conhece e que pregou muitas vezes na parede e que a gente não consegue tirar essa cruz da parede e compreender a grande missão, a grande lição dessa cruz. Que essa cruz, mais do que uma questão estética, mais do que uma questão de imagem, ela é muito mais uma mensagem. É necessário que a gente compreenda essa mensagem, porque essa cruz do Cristo é a cruz da exemplificação, né? É para que cada um aceite a sua própria cruz. E é esse o sentido do texto de hoje que a gente vai tentar trabalhar. Esse texto foi escrito pela mediunidade do Chico, mas inspirado no autor espiritual Emmanuel, que é o motivo do nosso estudo, o Evangelho por Emmanuel. Então a gente estuda especialmente a interpretação do Evangelho através dos ensinamentos do Emmanuel. Ele foi escrito em cima de um versículo, mas um versículo perfeito. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. É só esse versículo 34 do capítulo 8 de Marcos. Não tem... É a coisa perfeita mesmo. Esse versículo me fez entender, inspirado pelo nome do livro, Palavras de Vida Eterna, esse versículo me fez lembrar do significado desse título do livro, Palavras de Vida Eterna. Porque eu já conhecia esse versículo de sempre, todos nós já vimos e ouvimos, tanto esse como tantos outros versículos, palavras do Evangelho. E que em outras épocas não tiveram significado para nós. Mas o problema não era do Evangelho, o problema era da gente, que não tinha a condição de entender aquela palavra. Mas a gente começa a entender, e cada vez que a gente estuda, lê, vai naquela linha da doutrina espírita de amai-vos e instruí-vos, cada vez que a gente tenta se instruir um pouco mais, cada vez que a gente tenta aprender a esse sentimento de amor um pouco mais aprimorado, mais sentido mesmo, mais de vibração, esses versículos passam a ter significados novos. Aí a gente fala, poxa, significados novos não são os mesmos versículos, mas eles são palavras de vida eterna. Não são como as nossas palavras, que amanhã já estão em desuso, já estão
estão perdendo o significado. As palavras de Jesus, ao contrário, com o tempo elas não perdem significado, elas ganham significado. Agora, não é uma coisa homogênea para todos ao mesmo tempo. Esse significado do Evangelho ele vai conquistando individualmente, porque é um espaço vibracional, é um espaço íntimo, é um espaço pessoal. E cada um tem essa grande missão, essa grande luta, esse grande trabalho, né, de amansar esse coração para sentir mais essa vibração do Evangelho. Por isso que o estudo do Evangelho é mais uma experiência com o Evangelho do que propriamente um estudo. O estudo meramente intelectual não é a experiência evangélica necessária. Mas a gente vai para o versículo, olha que perfeição. Dá vontade da gente ficar palavra por palavra. O versículo é: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem não ouviu esse versículo? Sempre. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas se a gente for olhar mais devagar, começa com um se. Esse se é uma condição. Se alguém, né? Esse se depende do quê? Da vontade de alguém. Então é se alguém, é quando alguém tiver, quando alguém quiser. Então é livre. Não é forçado, não é obrigatório. É se. Se alguém, quem é alguém? Alguém são todos. Então se, quando, na condição, né? Quando alguém, que somos todos, quiser vir é o quê? Na semana passada nós fizemos um texto, ergamo-nos, que era o texto relativo àquela passagem do filho pródigo, né? Que caiu em si e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levantar-me-ei. É esse alguém, o filho pródigo foi esse alguém. Quiser vir, ele quis ir. Vinde a mim foi o chamado de Jesus. Ele quis ir. Então Jesus fala: se alguém escutar esse chamado e quiser vir após mim, como vir após mim? Mas não é guia, não é modelo. A gente só pode ir após o guia. O guia não conhece o caminho, né? Ele não é esse caminho, verdade e vida, ele não conhece esse caminho porque está em comunhão com o Pai. Então quem conhece o caminho é esse guia. Então quem quiser seguir o caminho desse guia, olha as condições que ele vai colocando. Se você não quiser agora, não tem problema. Agora, se você quiser, qualquer um, ir não é ficar parado. Ir é caminhar. Então quem quiser caminhar no caminho de Jesus, aí ele põe a primeira condição. Negue-se a si mesmo. Opa, negue-se a si mesmo? O que é negar a si mesmo? Diminuir o orgulho? Diminuir o egoísmo? Se diminuir? Eu até fiz uma anotação aqui para eu me lembrar de algumas passagens. O Paulo, por exemplo, teve um momento ele lá em Listra que ele curou uma pessoa que não caminhava, nunca caminhou, e ele curou a pessoa e começava a endeusar Paulo e Barnabé. E o Paulo: varões, parem com isso, nós somos homens como vocês. Olha se fosse com uma pessoa mais orgulhosa, mais egoísta. Ele ia usufruir de toda aquela condição. Opa, sou Deus. Mas ele se diminuiu. Não fui eu, foi Jesus. Foi em nome de Jesus que eu curei esse cidadão. Eu sou homem como vocês. Olha que grandeza, como ele conseguiu se diminuir, né? O próprio Paulo, ele fez uma declaração também muito linda, nós já fizemos um trabalho sobre essa declaração dele aqui, o espinho. Ele falava que, para que ele não se convencesse das belezas das revelações que vinham através dele, as cartas, por exemplo, e tantas outras coisas, ele trazia consigo um espinho na carne. Ele trazia consigo as lembranças, as culpas, os arrependimentos de coisas que ele fez no passado,
que traziam para ele aquela lembrança de que ele não era o perfeito, que ele tinha que se diminuir. Então essa condição de se diminuir é aquela condição de perder o orgulho. Por que quantas pessoas não compreenderam Jesus na época? Os religiosos da época eram muito orgulhosos para compreender a mensagem de Jesus. Aí ele começou por pescadores, João, e por aí vai. Olha, os mansos, os humildes, mais mansos foram amansando, né? Os humildes, que não tinha essa prepotência, não tinha essa arrogância, não eram cheios de si. Não tem esse ditado? Fulano é cheio de si, negue-se a si mesmo. Quem nega a si mesmo não está cheio de si. Quem está cheio de si não cabe mais ninguém ali, não cabe outra orientação. Quem está cheio de si não segue o caminho de Jesus. Quem está cheio de si só consegue seguir o próprio caminho. Então é preciso se diminuir. O João Batista deu esse exemplo. É preciso que eu me diminua para que o Cristo cresça. Ele sabia que ele era o precursor. Ele sabia que ele vinha preparar o caminho para a chegada de Jesus. Então era preciso que ele se diminuísse para que o Cristo crescesse. O Paulo de Tarso também falou no final: não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Olha que perfeição de visão. Não sou mais eu quem vive, não é mais aquele orgulhoso, prepotente, que achava que era o dono da razão, que vive agora em mim. Quem vive em mim, eu me diminuí. Agora tem um outro ensinamento que cresceu. Esse que eu vou negar para seguir. Então eu vou seguir alguma outra coisa que não seja o meu egoísmo, que não seja o meu orgulho. Por isso negue-se, diminua a si mesmo. Tome a sua cruz. Pegue suas aflições, pegue suas dificuldades. Tomar a sua cruz é resignação. É bom ânimo. Aceite sua luta. Aceite sua realidade. Aceite sua condição. Aceite suas dificuldades. Aceite sua realidade. Claro, não seja um comodista. Lute, se esforce, tenha seus projetos, mas com equilíbrio, sem revolta, com resignação com relação àquilo que a gente não pode mudar. A capacidade de conviver com aquilo que a gente não pode mudar é resignação. Aquilo que a gente pode mudar, a gente muda. Pode até ter mudado errado, depois ali na frente compreende e vê que fez mal e retoma o caminho, mas é difícil a pessoa poder mudar alguma coisa e não mudar. Mas aquilo que a gente não consegue, é preciso resignar. Então tome a sua cruz, é ter esse bom ânimo. É saber viver as aflições que lhe cabem. Tem um texto, e eu até fiz uma anotação aqui para não me esquecer. Está no livro Ceifa de Luz, falando de aflição. Ele diz o seguinte: cada criatura retorna à terra com as aflições que lhe dizem respeito. Se a gente está nesse raciocínio de ação, de reação, né? Cada criatura, quer dizer, aí já é individualmente, cada um diferente, retorna à terra com as aflições que lhe dizem respeito. Eles vêm para provações, eles vêm para expiações, cada um de acordo com a história dele próprio, de acordo com suas próprias realizações, de acordo com aquilo que fez. Então, a cruz é individual, a cruz é diferente. Por isso, se alguém quiser vir após mim, seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Pegue suas dificuldades, tenha bom ânimo. Mas não é só ter o bom ânimo. E siga-me. Esse siga-me já é um outro complemento. Olha que perfeição desse versículo. Né? Caminhe nessa direção, caminhe comigo. Siga-me. Não é ficar parado. Vem comigo. E vem comigo não é vem. Vem com os meus ensinamentos. Ele não diz ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para ir ao Pai tem que seguir. Seguir o quê? Loucamente ou seguir alguns ensinamentos morais? Seguir os ensinamentos. Por isso é que Jesus, antes de criar religião, ele criou conceitos morais. Ele criou ensinamentos. Porque se vai seguindo Jesus, não por determinadas, não exclusivamente por determinadas
denominações, mas segue-se Jesus pelo ensinamento. Mas é bom a gente ir para o texto, que ele começa de maneira muito bonita também o texto. Ninguém se queixe inutilmente. Perder tempo. Ficar só de queixume. Porque é preciso entender que cada um retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito. Ninguém tem um problema crônico do nada. A dor é processo. A perfeição é fim. Ele tira a dor como um fim. Então a dor não é a finalidade. A dor é um mecanismo. A dor é um processo de aperfeiçoamento e de educação. Leon Denis fala isso. A gente pode até lembrar, eu até anotei aqui o Leon Denis. No livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, tem um capítulo que fala exclusivamente a dor. Leon Denis diz o seguinte: a dor segue todos os nossos passos. É a nossa companheira, porque ela nos orienta. Toda vez que a gente sai do ponto, ela traz a gente de volta para o ponto, porque ela acusa. Bebeu demais, ela me chama. Comeu demais, ela me chama. Descansou demais, ela me chama. Tudo que eu faço demais, que eu perco o equilíbrio, essa dor vem e me chama, me avisa. Ela me dá uma alfinetada. Então ela é uma grande parceira. Ela segue todos os nossos passos. Espreita-nos em todas as voltas do caminho. Fundamentalmente considerada, isso é importante, fundamentalmente considerado, o que ele quis dizer? O fundamento dela, a coisa básica dela, quase o principal dela, aquilo que não pode abrir mão, né? Fundamentalmente considerada, se a gente for considerar a finalidade da existência da dor, ele diz: a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Então ela é uma lei que traz equilíbrio e traz educação. Educa meus excessos, me faz andar quando eu paro, me equilibra quando eu desequilibro pelos excessos. Aí ele diz: a história do mundo não é outra coisa mais que a sagração do espírito pela dor. Que grandeza essa frase, né? A história do mundo não é outra coisa senão a sagração do espírito. O que é a sagração? Tornar sagrado? Então, a história do mundo não é mais outra coisa senão a purificação, a redenção do espírito pela educação e pelo reequilíbrio através da dor. Aí a dor passa a ser uma amiga, companheira. Aí são bem-aventurados os aflitos. Não porque gostam, porque querem, porque saem procurando a dor, que não é um culto à dor. Não é quem sente mais dor, quem sai procurando ter mais dor. Não é isso. Cada um tem as aflições que lhe dizem respeito. E qualquer aflição de cada um é um ponto de equilíbrio e de educação. Então, encontrar na dor uma professora que me equilibra e que me educa, aí eu vou ser consolado. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quando eu não aceito a dor que me reequilibra ou que me educa, eu tenho na dor um remédio que é amargo, que dói. Então eu posso ter a dor como remédio que é amarga, ou a dor que me consola. Se eu souber ser esse aflito, bem-aventurados os aflitos. Jesus já avisava. Mas isso ninguém pediu para que ninguém fique cultuando a dor. Ninguém sai procurando dor como forma de esclarecimento. Ela é da lei. Porque ela é da lei e ela aparece na lei, no processo automático. Disparou, mostrou. É ação e reação. Ela é reação de ações inadequadas. Ela diz quando a minha ação foi inadequada. E ela vem e aparece. Quando ela vem e aparece na minha ação inadequada, ela me educa. Eu bebi demais, deu dor de cabeça. Eu comi demais, deu dor de barriga. Eu dormi demais, perdi isso, perdi aquilo. E por aí vai. Tudo de mais ou tudo de menos.
Mas voltando para o texto, a dor é processo e a perfeição é o fim. Então a finalidade da dor é a perfeição. Por isso que o Leodene diz que a história do mundo não é outra coisa senão a sagração do Espírito pela dor. Nós nos tornarmos sagrados através da experiência do aprendizado e do reequilíbrio através da dor. E voltando para o texto de hoje. Assim sendo, como assim sendo? Por ser assim, ele está confirmando o conceito. Assim sendo, como assim sendo? A dor não é processo, a dor é um processo, a dor não é um fim. Então, já que a dor é um fim, já que a dor não é um fim, é um processo, caminheiros da evolução ou da redenção, olha, ele põe duas categorias, companheiros, caminheiros da evolução e da redenção, tem cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. Esse almeja, quem é esse que almeja? O que almeja a evolução, esse tem prova, esse tem provações. E quem é o outro? Ele falou, esse almeja, aquele deve. Quem é o que deve? Caminheiros da evolução e da redenção. Quem deve é o que precisa da redenção. Então ele está falando aqui de provas e expiações. A prova para quem quer a evolução e a redenção para quem feriu essa lei. Provas e expiações. Está falando da gente. Né? Eu vou repetir o texto todo. Assim sendo, né? Caminheiros da evolução e da redenção têm cada qual a sua cruz. A provação tem as cruzes da provação e a expiação tem as cruzes da expiação. Um almeja, que é o que almeja, é provado para ver se almejou e já conquistou. E o outro deve. O deve é a expiação que vai se reencontrar pela lei de ação e reação com as suas ações equivocadas. E ele deve uma reparação. Né? Aí ele conclui o parágrafo. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Então, tanto faz para eu realizar, para eu caminhar num processo de evolução, ou para eu me redimir, me ressarcir num processo de expiação, tem seu preço, tem a sua cruz, tem suas dificuldades. Cada coisa tem sua dificuldade própria. Por isso que o texto lá em cima da aflição diz que cada criatura retorna à terra com as aflições que lhe dizem respeito. Eu tenho provações e tenho expiações. Algumas coisas eu estou em prova e outras coisas eu estou em expiação. Nessa história de expiação e provação, eu fui buscar um socorro no livro Consolador. Só lembrando que o livro Consolador foi um livro onde o Espírito Emmanuel respondeu uma série de questões que aquele grupo do Chico Xavier formulou. São dúvidas sobre a codificação, sobre a doutrina, que esse pessoal do grupo do Chico tinha formulado e o Emmanuel respondeu. Nessas respostas do Emmanuel, na questão 246, está isso. Perguntaram para o Emmanuel, qual a diferença entre provação e expiação? Ele falou, a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete o crime. Então ele colocou essas duas coisas. A provação que ensina, né, aquele discípulo rebelde e preguiçoso, então ele é provado, ele tem que provar que superou a rebeldia, que superou a preguiça, né, nessa estrada de trabalho e edificação. E a expiação já é a consequência. A consequência também de atos contrários à lei divina, que ele vem com uma imposição de resgatar esses atos, de reequilibrar esses atos. O texto de hoje ele continua. Ninguém conquista algo, essa conquista está mais ligada à prova. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. Ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Ele falou das duas aqui no texto. Ninguém conquista algo sem esforço, a prova. Ninguém resgata sem sofrimento.
também é difícil, também tem cruz. As duas são cruzes próprias para cada momento da nossa vida. São momentos de provação, são momentos de expiação. São cruzes. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Esse enquanto é o tempo que cada um leva para abrir os olhos, para acordar, para despertar. A gente fala sempre, desperta tu que dormes, é o filho pródigo que caiu em si, todo esse processo de começar a ter mais consciência das coisas. A criatura adquire consciência da própria responsabilidade. Consciência da responsabilidade. O que está nisso embutido? O dever. É o que me cabe. O que me cabe fazer. O que eu devo fazer. É dever. Então, quando eu percebo que eu tenho consciência do que eu devo fazer, essa consciência me impele a fazer aquilo. E quando eu não faço aquilo, eu sofro. Porque essa consciência passa a ser um mecanismo de defesa da vontade de Deus em mim. Por isso é preciso que a gente siga a nossa consciência. Porque ela é esse termômetro que é variável em cada um, que a gente vai ampliando essa consciência. Por isso é que em algum momento minha consciência não acusava quando eu fazia determinada coisa, mas se eu continuo lendo, estudando, aprendendo a servir, esse grau de consciência vai se ampliando. E aí determinadas coisas que eu fazia ontem e que não me causava problema nenhum de consciência, se eu fizer hoje eu já não aceito mais fazer, eu já sofro quando faço. Todos nós experimentamos isso, quando a gente caminha nesse aprendizado cristão. Porque ser cristão não é falar eu sou cristão, eu sou aprendiz do Cristo, porque é demorado esse caminho. É igual o verdadeiro espírita. A gente é aprendiz de espírita. Esse verdadeiro espírita vai adquirindo essa consciência, e essa consciência vai aumentando a responsabilidade. Quantos de nós que falamos que somos cristãos ou espíritas fazemos um monte de coisas que cristãos não fazem e que espíritas não fazem? Tem algum problema nisso? Nós não somos esses verdadeiros cristãos e nem esses verdadeiros espíritas. A gente está em processo de aprendizagem, em processo de aquisição de consciência. Porque o nosso dever ainda não é cumprido como a gente deveria fazer. Por isso, a gente se movimenta à feição de semi-racional. Parece que a gente não pensa ainda, não usa a razão. Olha a fé raciocinada. Então, quando eu deixo de fazer alguma coisa, não é com medo de castigo, não é com medo do medo que me falavam que Deus isso, Deus pune. Não, é porque eu usei a razão. Eu usei a razão e compreendi, a minha consciência me informou, através da razão, que eu já adquiri essa responsabilidade. E eu, depois que adquiri essa responsabilidade, eu não faço mais isso. Eu já fiz ontem, anteontem, semana passada, fiz, eu sinto muito, eu não vou carregar também isso me impedindo de caminhar. O Chico falava, a gente não pode mudar o que já foi feito, a gente não pode mudar o ontem, mas a gente pode mudar o amanhã. Os erros que eu já cometi, o que eu posso é tentar reparar, não afundar na culpa, é reconhecer o erro. Reconhecer o erro é me diminuir. Porque aí eu tenho que ter humildade para reconhecer que eu errei. Então eu tenho humildade, reconheço que eu errei, e depois eu sigo num processo de reparação. A gente se movimenta antes da consciência, antes da responsabilidade, a gente se movimenta, a gente caminha, a gente vive no mundo como semi-racionais, amontoando problemas sobre a nossa cabeça, criando mais expiações. Então, em vez da gente aproveitar o tempo para resolver questões, a gente usa o tempo para criar mais questões, para criar mais problemas. As nossas ações trazem consequências e reações complicadas.
Outro dia eu ainda estava pensando nisso quando estava lendo. Parece que a gente começa a vida na juventude e dá uma filmadora para a gente. Tudo que a gente vai fazendo é como se a gente estivesse filmando nossa própria vida. O que a gente não sabe é que a gente vai assistir essa fita depois. A gente assiste essa fita sem querer. No momento em que a gente vai adquirindo mais consciência, mais responsabilidade, essa fita volta à nossa cabeça. Dá uma angústia. É o espinho do Paulo de Tarso que ele falava. Aí toda vez que a gente começa a achar que está muito bom, achar que está muito santo, achar que está... A gente assiste um filmezinho desse que a gente filmou há um ano atrás, há 10 anos atrás, há algum tempo atrás, e a gente fala, opa, né? A mesma história do Paulo. Para que eu não me maravilhasse com as coisas que eu falo, eu trago um espinho na carne. Então toda vez que a gente estiver um pouco convencido de que está bom demais, de que está um espírita muito bom, um cristão muito bom, a gente vai, assiste um filmezinho desse. Mas esse filme, a gente pode provocar pela memória, isso está na nossa memória. Esse filme a gente pode assistir de maneira provocada, quando eu sento e tento acessar pela memória determinada coisa. Mas tem um monte de filme desse que vem nas horas mais impróprias, vem quando eu menos quero. Às vezes vem à noite, quando eu deito querendo pegar no sono, e esse filmezinho fica passando na minha cabeça me incomodando. Me dá uma angústia. Puxa, eu fiz isso. Tudo bem, eu fiz, mas não faço mais. Agora eu não faço mais isso. Aí a gente faz um compromisso com a nossa consciência. A partir de hoje, eu não vou mais ferir a minha consciência. Quando a minha consciência acusar, eu vou seguir a minha consciência. Porque a partir de hoje, eu não vou mais filmar cenas que vão me trazer tristeza ali na frente. Essa é a mudança de conduta. Essa é trazer para o racional. Porque a filmadora nossa continua, são nossos olhos. É a nossa mente. Tudo que a gente vê está sendo filmado, está sendo registrado. E quantas noites a gente deita e ninguém sabe das nossas angústias, das coisas que a gente fez que não queria ter feito, que hoje a gente se arrepende. Mas está filmado. E aí o inferno, depois que a gente desencarna, será que vem de onde? De algum lugar específico? Ou é essa consciência que a gente encontra com ela de frente, assim? A gente desencarna e o nosso CD, o nosso DVD está prontinho para a gente assistir. E aí, o que você trouxe quando desencarnou? Seu DVD. O que você filmou. Mas já está filmado, não dá para eu dizer que não era eu. Era eu estava lá. A imagem está lá. Então, viver requer mais cuidado. Essa é a responsabilidade, essa é a consciência. À medida em que eu vou tendo mais consciência, eu vou deixando de ser esse semi-racional e vou tendo mais essa fé raciocinada, vou raciocinando mais, vou respeitando mais a minha consciência e a minha responsabilidade. Aí eu vou tendo mais dever do que direito. Nós já fizemos esse trabalho aqui um dia. Dos primeiros episódios nossos, quando a gente começa a deixar de ser credor do mundo e passa a ser devedor. Quando eu deixo de ser credor e passo a ser devedor? Quando eu começo a ter consciência de que eu devo fazer as coisas no bem. E que nem todo mundo me deve nada. Eu sou devedor do mundo. Pelos erros que eu sempre já cometi. É bonito, mas não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas aí eu anotei também no livro Pensamento e Vida, que é um outro texto também que o Emmanuel trouxe, ele disse que era uma cartilha do mundo espiritual para ensinar espíritos recém-chegados lá no mundo espiritual e prepará-los para reencarnar depois. Era uma cartilha esse livro Pensamento e Vida. Então olha que cartilha. E tem um texto lá que é só isso, dever. Ele diz, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade. Então o dever é uma faixa de ação no bem. É aquilo que eu devo fazer dentro do que deve ser feito. Mas que o Senhor nos traça a responsabilidade. Cada criatura retorna à terra com as aflições que lhe dizem respeito. Está sob a minha responsabilidade.
Eu posso fugir a essa responsabilidade. Eu posso fugir ao dever. Ou não. Ele continua falando isso. Tem um sentido, né? Ação no bem, que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina. Sustentação da ordem e da evolução na sua obra divina. É a lei. Toda vez que eu ajo contrário à obra, eu não sou trabalhador do Cristo, eu sou trabalhador de mim mesmo. Eu não sou obediente à obra. Eu trabalho só para mim. O próprio Cristo falou, meu alimento é fazer a vontade do Pai, cumprir a sua obra. Se Jesus, que é Jesus, falou que ele se alimenta de cumprir a vontade do Pai e a sua obra, quem sou eu para me alimentar de mim mesmo e da minha própria obra? Né? Então eu sou um trabalhador do Cristo, um aprendiz, e nem somos trabalhadores ainda, somos aprendizes, um dia seremos trabalhadores. Aí o Emmanuel vem essa parte aí que dói um pouquinho. Sem isso, quer dizer, sem esse dever, sem essa consciência, sem agir no bem dentro dessa faixa de ação que nos cabe, que é a consciência que me avisa essa faixa de ação, quando eu saio dessa faixa de ação, minha consciência me avisa. Só que quando eu saio da faixa de ação e eu estou feliz fora dessa faixa de ação, eu silencio a consciência. Ele diz isso. Sem isso, não obstante a aparência legal de nosso afastamento da luta, quem faz esse afastamento parecer legal? O meu ego que me engana. Faz isso, faz aquilo. Não, isso não tem problema não. Meu ego trapaceia muitas vezes a consciência. E dá uma aparência legal, só aparência. As pessoas não estão vendo, ninguém está vendo. Então lá fora parece que está legal. Mas para minha consciência não está legal. Tem coisas que ninguém viu, mas eu vi. O ego fala, não, ninguém viu, ninguém está vendo. Faça isso, faça aquilo. O meu pensamento, a maioria não está vendo. Percebe pelos reflexos do meu pensamento nas minhas ações. Mas o pensamento em si, pouquíssimas pessoas conseguem perceber. Então, não obstante essa aparência legal de nosso afastamento da luta, somos invencivelmente onerados. Eita! Não dá para vencer essa culpa, esse peso, esse preço, esse custo. Eu sou invencivelmente onerado. Então eu tenho um custo que eu não consigo me sobrepor a ele. É o filmezinho que eu assisto quando eu deito à noite. Daquele filme que eu filmei escondido e ninguém viu, mas eu vi. E quando eu deito à noite eu fico assistindo aquele filme. Já pensou o criminoso deitado à noite para dormir com a cena do crime na cabeça? A obra de André Luiz mostra isso a todo momento. Espíritos no inferno mental, porque não conseguem, anos e anos e anos depois de desencarnar, com essa cena girando em torno de sua cabeça. Na culpa e uma série de outras coisas. E aí vem a obsessão, vem um monte de coisas. Olha a oneração aqui, ó. Olha, né? Invencivelmente oneradas. Começa devagar. Por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas. Começa devagarzinho. Ocultas sensações de desgosto pelas próprias fraquezas. Nossa, eu só fiquei meio um pouquinho chateado porque eu não cumpri meu dever, porque eu não fiz o que minha consciência falou. Eu sou onerado. Isso tem um custo. Mas no começo, só algumas sensações escondidas, ocultas, aparecem de vez em quando. Aí eu bebo uma coisa, vou numa festa, saio para passear e ela se esconde, ela desaparece. Porque elas são ocultas, mas só pequenas sensações de desgosto. É quando eu deito, é quando eu estou sozinho. Aí, em vez de eu curar isso, eu ponho uma música, eu faço um barulho, eu bebo, eu faço qualquer coisa para esconder isso, para esconder essa sensação oculta. E não deixo de fazer o que eu sempre fiz. Eu não deixo de cometer os erros que eu sempre cometi. E quero tirar essa sensação que eu não tenho como vencer, porque são sensações de desgosto, porque eu não consegui vencer as tentações. E essas fraquezas me venceram. E o desgosto é me sentir escravo dessas fraquezas.
nós sabemos intimamente de quais fraquezas nós somos escravos. Isso dá uma tristeza. Ninguém sabe a tristeza que eu tenho pelas fraquezas que eu não consigo vencer. Eu nem conto. Eu guardo para mim nas noites, nas madrugadas, nas insônias, nas preces, nos pedidos de força, de inspiração, de intuição, no Pai Nosso, pedindo para que eu vença as tentações. Então, por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas, aí ela progride, né? Começando por ligeiras irritações e pequenos desalentos, acabam matriculando-nos o espírito nos institutos da enfermidade ou na vala da frustração. Começa com aquela tristezazinha. Por que eu não fiz direito? Por que eu não devolvi aquela carteira? Por que eu não devolvi aquele troco que a menina me deu errado? Coisinha pequena. Por que eu não fiz isso? Por que eu não ajudei aquela pessoa? Por que meu irmão estava assim e eu fingi que não vi? Por que eu passei ao lado do homem caído lá como bom samaritano e eu não parei? Quantas vezes eu tive a oportunidade de parar no homem caído e eu fui o religioso que passou direto? O samaritano parou, desceu, olhou, cuidou. Eu não, eu sou religioso, passei direto, não vi. Mas à noite eu senti isso. Isso começa com pequenas angústias, com pequenos desgostos, frustrações, etc. Por que eu não parei? Por que eu não socorri? Por que eu não ajudei? Nossa, era minha mãe, era meu irmão, era meu isso, era meu aquilo, era o que for. Era até meu adversário, que falava que era meu adversário. Por que eu tive que fazer aquilo? Por que eu não perdoei? Por que eu não compreendi? Olha quanta oportunidade de ferir a nossa consciência a gente tem durante o dia. É difícil deitar de noite e não ter um filmezinho para contrariar nosso sono. Para contrariar nosso sono. Bom, voltando para o texto. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, aí quando eu acordo para a necessidade da paz, aí eu fiz confusão quanto tempo que eu procurava a paz do mundo. Não a paz do Cristo, mas a paz do Cristo é essa da consciência. Não é a paz do dinheiro, das férias, com dinheiro muitas vezes que eu nem merecia, e foi até de maneira complicada que ele foi adquirido e que me geram aquelas culpas. Quanta coisa me traz essa paz do mundo que me tira a paz do espírito. Eu posso ter a paz do mundo? Claro que eu posso. Eu posso trabalhar, eu posso ter profissão, eu posso ter um monte de coisa e ter a paz do mundo também. Uma condição de viver mais sossegado no mundo, sem ostentação, sem vaidade, sem excesso, com equilíbrio, com moderação, usando o necessário, sem criar necessidades que eu não tenho. Eu posso ter uma certa tranquilidade, não tem problema nenhum. Mas o que eu não posso perder é a paz, porque essa paz é lá de dentro. Quanta história a gente tem na obra de André Luiz de gente que matou o irmão para ficar com a herança e não aguentou ali na frente, suicidou. Porque não conseguiu viver com isso, não conseguiu conviver com isso. A culpa, a memória, a própria obsessão, porque vem nessa sintonia da culpa, é que a gente deita e não deixa de ver a imagem. Quanta gente... Eu lembro de um caso da pessoa que deixou o enteado morrer afogado e deitava e ficava vendo o enteado morrer afogado, que podia ter salvado ele, não salvou, ela bastava caminhar um pouco, estender a mão, mas ela queria ficar só com o marido, outra queria, sabe? Olha os madrastos, as madrastas, os padrastos, olha quanta coisa, olha quanta coisa acontece, quanta oportunidade de viver o inferno a gente não perde e vai filmando isso, sem saber que a gente vai ter que assistir esse filme. Esse filme a gente vai ter que assistir. É nosso. Bom, entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Aí a gente começa a compreender a nossa própria cruz. Aí a gente entende por que
determinadas coisas acontecem com a gente. Porque essas coisas são consequências de causas que nós temos. Aí tem um texto no livro da Esperança, também, Emmanuel, que fala nossas cruzes. Esse texto hoje é nossa cruz, é no singular. Também de Emmanuel. Nesse outro texto, desse outro livro, da Esperança, ele coloca nossas cruzes. E ele fala de outra maneira, mas com os mesmos princípios. Olha aqui. Assevera Jesus que nos dispomos a encontrá-lo, que assevera-nos Jesus que se dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar a sua cruz e segui-lo, né? É necessário que essa renúncia demonstre rendimento de valores espirituais. É necessário que essa renúncia mostre o quê? Aumento da consciência, cumprimento do dever, surgimento de responsabilidade, virtude, valor moral. Então essa consciência é valor moral. É aquisição do espírito. Em nosso favor e em benefício daqueles que nos cercam. É em nosso favor, mas é em benefício de outros. A gente só quer em nosso benefício. O favor do outro em nosso benefício. Olha como a gente inverte. É em nosso benefício, mas em favor do outro. Eu fazendo pelo outro, eu faço em meu benefício. Agora, eu querendo o meu benefício pelo favor do outro, olha a história do credor e devedor. Nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece. Nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece. Quais as realidades que o mundo me oferece? Cada espírito retorna à terra com as aflições que lhe dizem respeito. As aflições que me dizem respeito são essas realidades que o mundo me oferece. Porque elas são justas. Elas representam causa e consequência. Elas são justas. Por isso, essa aflição que é justa e que é consequência de causa que eu dei, não adianta ficar lamentando, porque senão eu não resolvo. Eu preciso resolver isso, eu preciso me redimir, eu preciso restaurar. Da mesma forma, a prova. Se eu não superar essa prova, eu não superei a lição, eu não fui aprovado. Eu não passei na prova, eu não fui aprovado. Eu fui reprovado. E isso que, essas realidades que o mundo nos oferece, isso é a lei. Isso é a vontade do Pai em minha vida. Eu não peço, Pai Nosso, né? Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade. Quando eu peço que seja feita a vossa vontade, o que eu estou dizendo? Que se cumpra a lei em mim. E quando eu falo que seja feita a vossa vontade, que se cumpra a lei em mim, o que eu estou dizendo? Que todas as realidades que o mundo me oferece eu saiba viver. Inclusive as aflições. Inclusive as dificuldades. Tenho de bom ânimo, eu venci o mundo. E o Cristo falou. Dentro das quais, dessas realidades que o mundo nos oferece, somos convocados a esquecermos na construção da felicidade geral. É preciso que eu me diminua. Tem um outro livro, eu estou nessa linha do versículo, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse outro texto aqui foi no prefácio do livro Levantar e Seguir. Emmanuel está falando dessas pessoas que sentem-se erguidas às novas concepções da vida ou em novos pensamentos. Quando a doutrina espírita começa a entrar em mim, eu começo a ficar empolgado, eu me sinto erguido, eu me sinto com novas concepções e com novos pensamentos. Mas aí ainda é pouco, porque aí só está em concepções e pensamentos. É preciso que isso saia de mim. Isso que eu aprendi tem que sair de mim através dos meus atos. Se só entrar através de socorro ou de mudança intelectual, é pouco. Aí ele diz, muitas dessas pessoas levantam-se com isso, né? Levantam-se. Entretanto, prosseguem na rotina a que se habituaram. Continuam os mesmos. Quantos de nós entramos numa doutrina nova, aprendendo o cristianismo, aprendendo a ser cristãos, aprendendo a ser espíritas, e não mudamos a nossa vida?
Por isso é difícil ser espírita, por isso é difícil ser cristão. Não dá para ser cristão e nem espírita sem modificar, continuando sempre os mesmos. É importante, né? Levantam-se com as notícias boas, né? Tem um texto que Emmanuel fala, enquanto estão as notícias de Belém, de Cafarnaum, está todo mundo bem. Quando vem os problemas da cruz, todo mundo foge. Né? Os problemas da cruz são as provações, são as aflições, são os testemunhos. É a hora difícil. Na hora boa está todo mundo. Mas na hora difícil, foge. Mas isso não é só com a gente. Os discípulos também fizeram isso. Enquanto eles estavam recebendo, aprendendo as lições com Cristo, estavam todos do lado dele. Mas na hora da cruz mesmo, quem ficou? João. Até o Pedro negou Cristo nessa hora. Mas todo mundo teve a sua oportunidade de se redimir e se redimiu. Essa é a beleza da história dos discípulos. A grande exemplificação não é ficar aí, são isso, são aquilo. É ver a história deles. O que cada um fez para a sua redenção. Como cada um se reconquistou enquanto virtude. Quanto cada um adquiriu de virtude naquela própria existência. O mesmo Pedro, na mesma encarnação que ele negou, veja quanta coisa ele fez. Outro texto desse livro, Palavras de Vida Eterna, capítulo 75. Libertemos. Ele fala do Lázaro. Olha que legal, que imagem legal que ele faz. É importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo. Jesus não falou só levanta-te. Primeiro que não foi lá buscar, né? Ele chamou, vem cá, levanta e vem. Olha só, o processo é o mesmo. Levanta é acordar, é a atitude, é a vontade. E vem é a caminhar, tem que seguir. Até no processo do Lázaro tem essa lição. Então é importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo-o de volta à vida, pede para que seja restituído à liberdade. Quando Jesus diz, desatai-o e deixe-o ir. Quando Lázaro estava todo enfaixado com aqueles panos, aquelas coisas, ele pediu para ele sair. Quando ele saiu, Jesus falou, desatai-o e deixe-o ir. Quer dizer, desamarre. Tire essas coisas que prendem. Liberte. Dê condição dele seguir. Voltou da morte. Agora siga. É essa a lição, né? Aí o Emmanuel explica isso. O companheiro redivivo, quem é o companheiro redivivo? Que estava morto e voltou para a vida? Quem é o evangelho redivivo? Que estava morto e tem que voltar para a vida? Mas nós não falamos que o Espiritismo é o evangelho redivivo? Quem tem que trazer o evangelho para a vida? Para que vida? É para a minha vida que ele tem que voltar. Para ele me fazer renascer. Aí eu estou acordando, me diminuindo, pegando a minha cruz e seguindo Cristo. Quando o Evangelho passa a ser redivivo para mim também, como Lázaro. Então o companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. É preciso que ele esteja desamarrado. E a gente precisa se desamarrar. E a gente se amarra a quê? As imperfeições, as culpas, as mágoas, os ressentimentos. Eu estou amarrado a tanta gente que eu guardo mágoa. Eu estou morto, eu preciso ressuscitar, sair dessa cova dos mortos do ressentimento, dos mortos da mágoa, dos mortos da culpa. Jesus está me chamando, vinde a mim. Eu preciso sair dessa cova, caminhar, desatar essas coisas que me amarram, esses agrilhões, esses grilhões. Um outro texto, prosseguindo. Palavra de Vida Eterna, também, capítulo 81. Aí ele começa a estimular a gente. Se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade e não te detenhas. Olha a dimensão disso. É só aquele momento que está triste, que está solidão, mas esse momento diante da imortalidade não é nada, né? A gente sabe disso, mas é difícil pensar nisso no momento da dor. Porque no momento da dor parece que a dor é que é o infinito. A gente inverte.
No momento da dor parece que ela é infinita. E é o contrário, a dor é naquele momento. Infinito é o tempo que eu tenho para viver fora daquilo. Voltando para o texto hoje, o Emmanuel diz: encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. Então, nesse caso aqui, encarnados e desencarnados, jungidos à terra, então tanto faz a gente estar encarnado ou desencarnado, mas que estamos próximos à terra. Que próximos à terra está querendo dizer o quê? Nós que estamos na imperfeição, não somos esses espíritos evoluídos, né, que estamos em provas, que estamos em expiações. Então, tanto os encarnados quanto os desencarnados que ainda estão na atmosfera da Terra, né, nessa atmosfera espiritual da Terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. Nós nos vinculamos todos a esse impositivo. Por que é impositivo? Porque é da lei. E qual é o impositivo? De progresso e resgate. O progresso é o quê? É a prova. E o resgate? Expiação. Então nós, encarnados ou desencarnados, né, estamos vinculados a esse impositivo da lei. De progresso e de resgate. De provas e expiações. Então, se eu estiver cansado das minhas provas e das minhas expiações e acabar com essa minha existência num processo louco de suicídio, eu não acabei com as minhas provas e não acabei com as minhas expiações. Eu não acabei com a necessidade de progresso e nem com a necessidade de resgate. Eu piorei. Eu aumentei a necessidade de resgate e aumentei as minhas provas. É complicado, né? A gente não tem onde fugir. Por isso que o Emmanuel fala, a única morte que nos interessa é a morte da imperfeição em nós. Então não tem outra saída. Eu não tenho para onde correr. Um tiro no ouvido, um suicídio, uma corda no pescoço não vai resolver o meu problema. O que vai resolver o meu problema é enfrentar com bom ânimo essa luta, sabendo que esse momento é passageiro, por mais que seja sofrido, ele vai passar, e que eu sou imortal. Isso não vai durar, a imortalidade. Em algum momento vai acabar. No círculo carnal, encarnado, né? Ele falou que tanto encarnado quanto desencarnado, se a gente ainda está nessa atmosfera vibracional da Terra, nós temos provas e expiações. Aí ele fala de um e de outro. Na carne, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. Então ele situa onde é que está a cruz do encarnado. Né? No corpo, nas dores do corpo, na dificuldade orgânica da doença, no degrau social, na pobreza, na dificuldade, né? no trabalho, no parente infeliz, naquelas pessoas que a gente precisa de resgatar alguma coisa, alguma expiação, alguma prova. Então isso está a cruz do encarnado. E ele diz, no plano espiritual, a necessidade de progresso e resgate é a vergonha do defeito íntimo não vencido. É aquele filminho que a gente assiste, que era um defeito íntimo não vencido. Então, no plano carnal, a minha necessidade de progresso e resgate, a minha necessidade de provas e expiações, ela se prende muito ao organismo material, físico, né? A necessidade orgânica, a dificuldade orgânica, ao degrau social, ao meu trabalho, a minha pobreza e por aí vai, a minha situação, e ao parente, as pessoas. Né? Aqui ele fala de pessoas, fala de circunstâncias, né? E no plano espiritual é sentimento, não é mais material. É sentimento. Qual o sentimento? De vergonha. De vergonha do defeito íntimo não vencido, das tentações que eu não me libertei, das tentações que me venceram. E aí eu vou assistir esse filminho, em vez de assistir só de madrugada, sozinho, achando que ninguém está vendo, no mundo espiritual, meu filminho está ali. Não adianta eu querer, porque ali é vibração, não adianta eu querer mentir. Né? Então, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. No plano espiritual, a questão é moral, a questão não é material. E aí um texto do livro Palavra de Vida Eterna,
capítulo 132, fala diante da providência. Diante da providência. É um conselho. Atende cada dia aos deveres que a vida te prescreveu, o que me cabe. Leal ao serviço e à paciência. Fazer, não parar e ter paciência, saber esperar. E estejamos convencidos de que a mais alta forma de apresentarmos a providência será sempre a do obreiro honesto, aprovado na tarefa que foi incumbido e que nada tenha que se envergonhar. Então, a nossa grande questão de nos livrarmos do inferno, que a gente sempre teve medo, hoje a gente sabe que esse inferno é nosso, é íntimo, e mesmo assim a gente tem medo dos nossos infernos, das nossas culpas, da nossa consciência. A única maneira é a morte da imperfeição em nós. É não fazer nada que a gente possa se envergonhar. Quem vai me dizer o padrão da vergonha é o dever, é a consciência. Então não é o que as pessoas vão achar bonito ou feio, é o que a minha consciência vai acusar. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa que aos olhos dos outros é até bonito, mas no meu interesse oculto é vergonhoso. E diante da providência, esse meu interesse oculto se sobrepõe àquele que apareceu para todo mundo ver. Porque o meu interesse oculto é a minha vibração, é aquilo que eu sou, e eu me manifesto por ali. Então não tem mentira. Então, se eu quero sair desse inferno de ter que assistir esses filmezinhos depois, e passando e repetindo, eu ficar revendo esses filmes, eu tenho que começar, a partir de agora, a não fazer nada que eu possa me envergonhar. Que decisão é essa de não fazer nada que eu possa me envergonhar? Quem vai julgar a minha vergonha? Alguém lá fora? Não, eu vou julgar a minha vergonha de acordo com a minha consciência, sabendo que eu preciso ter uma consciência progressiva. Porque se ontem eu não batia porque alguém via, amanhã eu posso não querer nem pensar. Porque eu sei que quando eu estiver pensando, algum momento eu vou me envergonhar de ter pensado aquilo. Já pensou? Quantas coisas a gente pode se envergonhar de ter pensado e sentido? É esse que a gente vai se encontrar. Eu vou me encontrar com esse, que pensa e sente. O cristão não está falando mais só daquele que age e que faz. O Tiago, numa carta, falava, os que têm bom ânimo, alimpai as mãos. Os que têm 2 vezes bom ânimo, alimpai os corações. Então, se a gente quer ser esse cristão, se a gente quer ser esse espírita, só limpar as mãos é pouco. A gente tem que limpar também o coração e o pensamento. É difícil. Mas é bom a gente saber a distância para a gente saber o tanto que a gente tem que seguir. E a vitória do cristão não é essa vitória de vencer o mundo. Essa de vencer no mundo. A vitória do cristão é essa de vencer o mundo. Esse texto é muito bonito, teria mais algumas coisas aqui anotadas para a gente conversar, mas eu estou vendo o tempo, não dá para extrapolar demais o tempo, eu peço desculpa porque a gente até avançou alguns poucos minutos, mas eu queria fechar com essa exemplificação do Cristo, porque num assunto como esse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. É esse que a gente está seguindo. E a exemplificação foi essa. Passar por tudo que ele passou e no meio de tudo aquilo, amando, perdoando, e reaparece e fala, a paz esteja convosco, e ensinando todo esse processo de luta interior, de vitória sobre nós mesmos. Que a gente faça esse compromisso de sermos cristãos, de sermos espíritas, vencendo a nós mesmos. E lembrando que os filmezinhos que a gente filma com os olhos no dia a dia, a gente vai assistir. E é importante que a gente não se envergonhe desses filmes. E quando a gente faz um compromisso com a consciência, não vou mais agredir a minha consciência. A gente evita muito sofrimento. E quando a gente faz isso,
a gente está carregando a nossa cruz e seguindo Jesus. Que Deus nos abençoe e que a gente siga. Difícil o caminho, mas que a gente aprenda a seguir. Até a próxima.